Bíblia fala tudo. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos. Está tudo aqui. Então, para que você vá bem sobre a terra e você tenha longevidade, você tenha vida longa, existe um princípio. Efésios 6, versículos 2 e 3. Honra teu pai. É interessante que a Bíblia diz a recompensa para quem honra seus pais. Agora, também há desonra para quem desonra seus pais. Provérbios capítulo 30, versículo 17 está escrito: os olhos de Deus estão sobre todos, e Ele não honra quem ridiculariza seu pai, não trata com consideração a sua mãe. E eles terão os olhos arrancados e comidos pelos corvos. Gente sem visão, que não vê possibilidades. Por que não honra pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? É você ser mais do que eles foram. Não tem alegria maior para um pai e para uma mãe do que ver você chegando aonde ele não chegou. Imagina você, mãe, pai, a alegria do seu coração, que não é ver seu filho chegar aonde você não conseguiu chegar. E a palavra de Deus para a tua vida é: se você me honrar, eu vou levar teus filhos aonde você não conseguiu chegar. E com relação à autoridade eclesiástica, está escrito: queridos irmãos, honrem aos oficiais da igreja, os líderes, que trabalham incansavelmente entre vocês, e os adverte entre vocês. E contudo, vocês estão aprendendo com ele. Tenha grande consideração por eles. Dê-lhe o amor de todo o vosso coração. Paulo dizendo isso em 1 Tessalônica, capítulo 5, versículos 12 e 13. Sabe, igreja, eu vejo pessoas que desonram os seus líderes. Esses dias alguém me procurou para me falar uma situação com sua liderança, e eu disse: vai lá e pede perdão. Ela disse: mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu disse: querida, não tem a ver com quem tem culpa, tem a ver com o princípio da honra. Honra ele e Deus vai te honrar. Não tem a ver com ele, tem a ver com o que Deus liberou sobre a tua vida. Tem um exemplo na Bíblia? Tem. Nós poderíamos falar aqui acerca de Ana, que entrou no templo para chorar, e o sacerdote chamou ela de embriagada, chamou ela de bêbada. Ela poderia ter dito: que visão que o senhor tem, vou embora dessa igreja, vou sair desse lugar, vou chamar meu marido agora e nunca mais vamos voltar para cá. Mas ela disse: não, meu Senhor, não tenha a tua serva como embriagada. Eu não sou filha de Belial, eu estou derramando o meu coração diante de Deus. E o que foi que ele falou? Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Não tem a ver com ele, porque ele já estava debaixo de um julgamento, Deus já havia o julgado, mas tem a ver com o que Deus fez na vida dele. Deus colocou ele lá. Então você e eu não precisamos entender a condição, a postura. Nós temos que honrar a Deus, porque foi Deus que levantou. E a respeito das autoridades civis, eu fiquei muito triste com o nosso governo atual. Quem não ficou? Autoridade ímpia. E numa madrugada orando, o Senhor me disse: Luciene, você não entendeu que toda autoridade é constituída por mim? Autoridade ímpia, é verdade. Há muitas autoridades que são más, tiranas, injustas, estão contra as escrituras. Mas a Bíblia também fala de muitas delas, não é? A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus declara. Ela nos diz que toda autoridade procede de Deus, mas não diz que toda autoridade segue o caminho de Deus. Aprenda com Deus. As autoridades que haveriam de ser levantadas e foram erguidas, que foram ímpias, na verdade, muitas autoridades ímpias já haviam sido registradas na Bíblia. Poderíamos falar de Faraó. Ele tratou com crueldade, ele foi mal com o povo da aliança, ele espancou o povo, ele mandou matar os filhos, as crianças. De onde Faraó recebeu essa autoridade, gente? De acordo com a própria Bíblia, está escrito em Êxodo capítulo 9, versículo 16. Deus disse a Faraó: eu te levantei. Eu te levantei. Paulo confirmou isso em suas epístolas, Romanos capítulo de número 9, versículo 16. É uma verdade estabelecida pela palavra. João capítulo 8, versículo 17, está escrito: não há dúvidas de que Deus, e não o homem, nem o diabo, levantou e estabeleceu Faraó em sua posição de autoridade. Essa afirmativa é correlata, e é a seguinte declaração que vem à frente: as autoridades que existem foram constituídas por Deus. A Bíblia fala ainda de Nabucodonosor, irmãos, rei da Babilônia. Ele destruiu Judá, saqueou o templo, levou os jovens, forçou os jovens, matou muita gente à espada. E finalmente ele veio a ter um império que atravessava todo mundo conhecido da época. Ele era tão desobediente aos caminhos de Deus, que durante um período de seu reinado, ele tornou-se louco e foi expulso da convivência humana. A Bíblia diz que ele morava com as bestas do campo e comia grama como o boi, seu corpo estava molhado pelo orvalho.
E ele tinha unhas e penas como de bicho. Olha o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 4, versículo 33. Porém, igreja, Deus disse claramente a respeito desse homem: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e o porei o seu trono. Deus usou Jeremias no capítulo 43, versículo 10 para falar. Então Deus chamou ele de meu servo. Então eu vou repetir: toda autoridade que existe foi constituída por Deus. O que falar de Saul, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas pregam e falam que Saul foi escolha do povo, mas não é assim que a Bíblia fala. O povo queria um rei, mas quem constituiu o rei foi Deus. Está escrito, gente, Deus falou: eu me arrependo de ter o erguido, de ter levantado, de ter constituído. Essa declaração está apontando que ele foi erguido pelo próprio Deus. Isso, por sua vez, leva as pessoas a reterem a honra. As pessoas, quando falam essas coisas, não foi Deus que levantou, foi o diabo. Não foi Deus que levantou, foi o homem, foi o sistema, foi a ordem mundial. Você está dizendo que quem está no controle não é Deus. Mas você, quando reconhece, não importa quem está lá, foi Deus que colocou, eu não sei porquê, não entendo porquê, mas que cumpra a vontade dEle, que seja feito o querer dEle. Eu me submeto, eu me rendo, eu me curvo, eu me entrego à sua vontade. Davi não quis adiantar o tempo. Davi entendeu sobre o princípio da honra. A Bíblia diz que Saul esteve nas suas mãos por 2 vezes. Os homens que estavam com Davi disseram para ele: Davi, foi Deus que colocou ele na sua mão, mate-o. Ou seja, teve até profecia. Mas Davi disse não. Por quê? Porque ele esperou o tempo de Deus. E ele se tornou rei. Mas ele não fez isso quebrando qualquer princípio, igreja. Porque quando você quebra um princípio, se torna ilegítimo para permanecer no lugar que você conquistou. Então você chega lá ilegítimo, então você não tem legitimidade nem dignidade para permanecer lá. Então poupar a vida de Saul foi o maior teste de honra que Davi recebeu. Será que se Davi tivesse desonrado, matado o rei Saul, ele teria chegado no trono? Quem desonra vive desprezo, vive desonra. Aquele momento decidiu a vida de Davi, gente. Davi honrou o rei, ainda que esse rei tivesse feito todos os possíveis para desonrar a Davi. Saul foi mau. Você sabe que Saul colocou a cabeça de Davi a prêmio, mandou matar Davi, matou muita gente porque ajudou Davi. Mas mesmo Saul fazendo tudo isso, Davi não desvalorizou ele. Davi foi um homem que soube o que era o princípio da honra. Por isso Deus disse: eu encontrei a Davi, eu achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo eu ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, e não há o que possam fazer contra ele. O Senhor disse: o filho da adversidade não terá ganho sobre ele, porque eu esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que lhes odeia. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, uma vez que jurei pela minha santidade. Deus está dizendo: Davi, você não vai estar nem vivo, mas eu vou cumprir em toda a sua descendência. E o meu filho, quando estiver na terra, vai ser chamado teu filho. Por isso que o cego grita: Jesus, filho de Davi. É Deus dizendo: eu quero te honrar tanto que não vai parar em você, mas os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, toda a sua geração, enquanto tiver um sangue seu na terra, vai ter honra, vai ter exaltação, vai ter bênção. Profetiza para alguém, diga: Deus está falando, entenda. Você viverá um crescimento exponencial em todas as áreas, no seu chamado, no seu ministério, no seu propósito, na sua empresa. Levanta a mão e pega, meu irmão, recebe essa palavra. Deus vai te honrar. Você não precisa pisar na cabeça de ninguém, não precisa falar mal de ninguém, não precisa ficar contra ninguém. Basta você se submeter a honrar a Deus, independente das escolhas. Não importa quem está lá. A nossa obrigação é honrar, é orar, é pedir a Deus, é agradecer, porque nós